caminharmos juntos. 2 Reis, no capítulo 6, vamos ler dois versos. Primeiro, presta atenção, desde o começo desta igreja, já era desse tamanho? Quem lembra aqui? Quem lembra? Não era nem aqui ainda, né? Né, Dionísio? Você nasceu aqui também, né, Dionísio? Espiritualmente. Amém? Lê 1 e 2. E disseram os filhos... Acompanha aí, 1 e 2. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. Amém. E disse ele: ide. Sim. E disse ele? Ide. E disse ele? Ide. Presta atenção. Por que eu disse que nós temos que ter a liberdade? A igreja de Buritama, você tem que ter liberdade de conversar e falar com seus pastores, chefe. O povo olhou e disse assim: está pequeno demais para nós aqui. Sempre a igreja do Senhor, o pastor Severino pegou aqui e fez uma grande reforma. Por quê? Chegou o tempo de fazer. Em Buritama chegou o tempo de fazer também, eu fiz. E assim nas demais igrejas. E parou, Anderson. Ainda tem coisa para se fazer. Em Buritama ainda tem coisa para se fazer. Então, disseram: olha, aqui está muito... Nós estamos precisando de uma reforma. Nós estamos precisando de ampliar. Aí ele disse: para quem? Quem era o chefe? Quem pode dizer o nome dele? Sim, quem? Eliseu. Ô Eliseu, nós precisamos ir pegar umas madeiras para nós aumentar, ampliar, fazer novo, deixar mais grande, porque a população está crescendo. A igreja do Senhor, ela cresce, irmãos. E ele disse o que para eles? Ide. E depois? E disse um. Está vendo a importância? Serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Sim. E sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água. E ele exclamou: ai, meu senhor, ele era emprestado. Até aí. Presta atenção, irmãos. A importância de uma liderança. Viu, Anderson? A importância de uma liderança. Primeiro ele disse: ide, vocês podem ir. Às vezes a gente como pastor tem esse costume. Pode ir, irmão, pode ir fazer, está abençoado. Sim ou não? Ou é só eu que acontece isso? Aí um deles que tinha a ousadia de conversar com o líder, de explicar com o líder, dialogar com a liderança, não é mandar na liderança, mas ele disse: olha, é bom que o senhor também vai, porque na realidade sempre acontece isso. Eu vejo lá com nosso presbítero Fábio, líder da Almasbraque. Aí quando ele foi escolhido ali da Almasbraque, aí ele me disse assim: ó, se o senhor me ajudar, eu pego, né, presbítero Fábio? O que eu tinha que fazer? Ajudo. Embora que teve um ensaio ontem, eu esqueci.
Tinha um ensaio ontem, sexta-feira, mas só para os irmãos entenderem. Quer ver um homem preocupado? É quando a esposa fala assim: ó, a geladeira está meio vazia. Aí a Rose falou isso para mim. Aí eu já pensei, e agora não dá para fazer empréstimo em lugar nenhum. Brincadeira, irmãos. Aí a gente já ficou tenso, eu falei, então nós temos que comprar alguma coisa. Aí nós pegamos e se arrumamos e fomos para o mercado, Tiago. Engraçado que mercado é uma coisa que distrai o homem. Não, distrai a mulher e preocupa o homem. Né? Mercado distrai a mulher e preocupa o homem. Só que em casa a Rose fala que é o contrário. Distrai eu e preocupa ela, porque eu, para mim, eu vou pegando e vou pondo no carrinho, depois não sei quanto que vai dar. E aí a gente começou a ficar, e sempre, graças a Deus, a gente tem muitos colegas já em Buritama, amigos, e um conversa com o outro, Ronaldo, e me passou do horário. Aí teve uma sugestão lá que a irmã me ligou: pastor, o senhor está na igreja? Eu falei, não, eu esqueci, que igreja? Nossa, tinha ensaio. Eu olhei, já era 8 horas. Eu falei, depois do ensaio, tinha um ensaio do Ministério do Louvor. Eu falei, ixi. Mas depois eu cheguei, mais tarde cheguei para o Ministério do Louvor. Deu tempo. Então a importância de se comunicar. Aí eu disse, não senhor, é bom que o senhor esteja, por quê? Nós vamos cortar madeira. E se não tiver o líder junto para estar reparando, olhando? Às vezes alguém quer cortar aquela madeira bem fininha para não carregar peso, sim ou não? Mas se o líder estiver, pastor Wagner, ele vai ter uma meta, ele vai falar, não, tem que ser uma madeira mais grossa, mais firme, para aguentar peso, isso e aquilo. Então é bom que você esteja junto. Ele diz, não, então eu vou. Pegaram as ferramentas e foram cortar madeira. Presta atenção aqui no detalhe. Quem já viu aqui, ou quem que já cunhou machado? Quem já encabou um machado? Levanta a mão para me ver. Como que você acunha um machado? Por você acunhar a enxada, você tem que lapidar a ponta do cabo da enxada e introduzir a enxada e pôr uma cunha. Sim ou não? Por você acunhar um enxadão, você tem que afinar a ponta do cabo, colocar, pôr uma cunha. Sim ou não? Por você acunhar uma foice, você tem que afinar ela, colocar ela, bater um prego para ela não coisar. Assim, mas e o machado? Hã? O machado é de cima para baixo, né? E aí? E a tendência do cabo de machado é igual essa cabeça do microfone. Coloca o machado aqui, mas aqui o final, o machado não pode sair. Pastor Júlio, o machado sai? Sai sim, irmão, mas depois que o machado tiver 57 anos de uso. Depois que o machado tiver 57 anos, aí aquele cabo ele afina, ele faz alguma coisa, às vezes acontece de escapar. Mas a introdução aqui desta palavra é que a Bíblia diz que uma ferramenta, outras diz machado, escapou-se e aí você para um pouquinho para pensar que esse machado, quando ele cai, ele não flutua, ele desce. E a coisa é tão interessante que eu fiquei assim, porque ele ficou com o cabo do machado na mão, mas depois aquele cabo não serviu mais. Por quê, pastor Júlio? Porque a Bíblia diz que, está aí, Luana, lê. 5. Pode ir.
O 6. E disse o homem de Deus: onde caiu? Aí, e o quê? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. Olha aí. E cortando uma outra madeira. Vocês estão entendendo que tem algumas ferramentas nossas que é obra do Senhor isso aí, porque o machado não sai do cabo. É para mim e para você hoje aqui neste culto de 57 anos, poder entender que a obra do Senhor, tendo alguém na liderança, ela avança e ela consegue o objetivo. E cortou uma madeira e diz: aonde foi que caiu? Ô irmão, ele jogou a madeira, jogou jogou o pau no lugar e disse o quê? Flutuou, não flutuou? E disse o que para ele? Estende. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Para aqui comigo. Tem que ser crente para acreditar nisso, irmão. O machado caiu na água. O profeta Eliseu cortou uma madeira e lançou na água, onde ele disse que o machado tinha caído. Quem que colocou aquele machado lá para encaixar lá dentro, para suspender? E ele disse: pô, estende a mão. Ele estendeu a mão e pegou o machado. Tem que ser crente para acreditar, sim ou não? Tem que ser crente para acreditar nisso. O mundo não entende, o mundo fala isso é doideira, mas para quem é crente fala assim: não, eu tenho. Tinha 10 aqui. Eu vou acabar nas pilhas aqui, até para nós parar. Então, crente, fica de pé, pastor Anderson, pastor dessa igreja. O seu segundo, pastor Wagner. Irmãos, parece que não tem peso. Não é de peso, mas olhando na careca de um e olhando na barriguinha do outro. Mas isso é para vocês entenderem a importância de uma liderança da igreja. Pode sentar, senão vocês vão sair na foto. Primeiro o moço chegou e disse: ó, senhor, é bom o senhor ir conosco. Então eu vou. Já imaginou se Eliseu não tivesse ido? O que teria acontecido? Porque o rapaz diz: a minha ferramenta, ela é emprestada. Aí sempre tem alguns curiosos que podia dizer assim: não, eu sei mergulhar, eu vou mergulhar e vou apanhar. Tem curioso ou não tem? E quantas pessoas já morreu por ser curioso? Sim ou não? Mas Deus está no controle. O Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando. O Senhor sabia que aquele pedido foi por uma causa boa. Vamos ampliar o nosso templo, vamos ampliar a nossa tenda, vamos ampliar a nossa casa de nós reunirmos. E eu fiquei analisando isso aqui, falei: meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que o Senhor faz e continua fazendo, e fez e continua fazendo no nosso meio. Abre os meus olhos para que eu veja o que o Senhor quer para a sua igreja. E os lideranças desta igreja também,
Eu tenho certeza que na vossa oração tem pedido: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja o que o Senhor quer a respeito da sua obra. Porque eu costumo dizer em Buritama: a obra não é minha, a obra é do Senhor. A obra é do Senhor. Estende a mão. Olha aí, irmãos. Estende a mão. E pega a ferramenta. Esta primeira parte desta palavra, para você sentir a importância de você na casa do Senhor, a importância de você ter a comunicação com a sua liderança, a importância de você não se sentir sozinho. Se o Senhor estiver comigo, eu estou com o Senhor. Mesmo que às vezes aconteça alguma situação, que nós vamos agora para a parte B, para você poder entender, versículo 8, presta atenção. E o Pode rei ler. da Síria guerreou contra Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar. Pode acompanhar. Não. Pode ir. De que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Pode ir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Sim. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Presta atenção, irmãos. Presta atenção no detalhe aí. Eliseu, na oração que Eliseu orava, Eliseu era ungido de Deus. A fé de Eliseu que fez um machado que era emprestado flutuar. Mas a perseguição em cima dele, viu, pastores? Não parava não. Primeiro, vocês perceberam aí que... Lê o 8 só, para vocês entenderem. E o rei da Síria guerreou contra Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Vocês perceberam aí na leitura que o rei da Síria estava querendo guerrear contra Israel, mas Israel não estava nem sabendo. Vocês perceberam? Não estava nem sabendo. Olha para o irmão que está do lado e diz: o inferno não está contente com você não.
O rei da Síria sabia. Alguns buzinadores sabiam de Elias. E o rei disse: nós precisamos pegar essa turma. E aí disse: nós sabemos aonde eles vão estar. Pega e nós vamos para cercá-los. Mas o engraçado é que o povo de Israel não estava nem sabendo disso. Eliseu não tinha nem entendido, não sabia disso a realidade. Só que, quem ora aqui? Eu vou levantar minha mão porque eu oro. Quem tem convicção que o Senhor fala contigo? Eu tenho. O crente tem que ter essa convicção que o Senhor fala com ele. Aqui nesse relato, o Senhor falava muito com a liderança, com Eliseu. Porque a Bíblia diz que o Senhor falava com Eliseu. E Eliseu falava para os seus, a sua tribo: não vai por este caminho, vai por outro caminho. E eu pego um ganchinho aqui para dizer a importância da obediência à sua liderança. Lá para outros países que acontece, de muitos não quer mais atender a liderança, não quer mais prestar atenção à liderança, quer fazer de si próprio. Está cheio hoje por aí. Mas eu estou mostrando uma palavra aqui de alguém que ouvia e atendia a liderança. Eliseu falava para o seu agrupamento: não vai por este caminho. E eles obedeciam. E engraçado que o rei da Síria ordenava a sua equipe: vamos por aqui porque nós vamos pegar ele. O Senhor avisava Eliseu, Eliseu desviava a turma dele e eles perdiam a caminhada. O que eu quero dizer aqui, pastores, é que a guerra ela sempre continua. Pode estar bonita, pode estar cheia, pode estar isso, mas a guerra ela continua. O adversário sempre arma laços, artimanha contra a igreja do Senhor, porque o inimigo não está feliz e nem vai ficar feliz com a igreja do Senhor. Você se sinta feliz e alegre, mas você é uma ameaça para o inferno. E Eliseu pedia para o pessoal: desvia, não vai por este caminho. E o pessoal desviava, mas o pessoal nem estava entendendo. Não sabia que o rei da Síria tinha armado. Não sei se aí fala, tem alguma Bíblia que fala até quantidade de carro, cavalo. Fala aí, Luana. Enviou carros e cavalos, mas alguns estudiosos diz que era em torno de 500 mil. Carros, entre carros e cavalos, a ponto, como é que chama a cidade lá que ele estava? Como é que chama a cidade para mim não falar errado? Dotã. Presta atenção, irmãos. Quando alguém manda um exército para ir atrás de quantas pessoas? Irmãos, para um pouquinho. O quanto você tem valor na presença do Senhor. O quanto a liderança da igreja tem valor na presença do Senhor. O rei da Síria mandou um exército
para ir para apanhar apenas um, Eliseu. E foi tão tamanho o exército, que ele no exército não foi simplesmente para cercar uma casa, para cercar um quarteirão. Não, a Bíblia diz que ele cercou o quê? A cidade. E aí, pastor Wagner? Eram tantos que eles cercaram a cidade, por causa de um homem que ora, por causa de um homem que se deixa o Senhor se usar, por causa de um homem que olha para um grupo de pessoas que estava na liderança dele, de não deixar aquele moço que deixou cair o machado, envergonhado. Para aqui comigo. Você pega algo de alguém emprestado e você estraga. Com que cara que você tem que chegar depois na pessoa e falar assim, ó, o que você me emprestou eu estraguei? Não é comprar novo e colocá-la no lugar, não. A diferença é que aquele que estava aqui tem um valor muito alto para aquele que era dono. E Eliseu olhou: e não posso deixar o meu companheiro, que se dedicou para vir ajudar a cortar madeira, ficar envergonhado por causa do machado. Eu vou usar a minha fé. E a Bíblia diz que o rei da Síria, quando eles não achavam o grupo de Eliseu, voltava e dizia: o rei, não passou lá não, nós ficamos na tocaia, mas o grupo dele não passou não. Vai falar: mas quem que avisou? Ô, irmão, fica atento, porque alguém que não está perto de você, às vezes não gosta de você, mas sabe da sua vida. Vou repetir. Fica atento de alguém que às vezes não gosta de você, não está perto de você, mas sabe da sua vida. Por que, pastor Júlio, você está dizendo? Porque lá no meio do grupo do rei da Síria tinha alguém que sabia de Eliseu. Aí ele falou: ó, chefe, o negócio é o seguinte, o seu quarto brindado, 4 paredes, blindada, tudo blindado. O que o Senhor pensa lá dentro, o Deus de Eliseu fala para ele. O que o Senhor projeta dentro do seu quarto, o Deus de Eliseu revela para ele. Aí foi aonde ele disse: então agora eu quero que vá um exército e cerca a cidade. Muito bem, para nós ir para o final. Eliseu tinha alguém que ajudava ele assim, de perto dele, junto dele. Como que chamava o menino? Como chamava o moço? Hã? Geazi. Quantas maravilhas Geazi, sempre andando com Eliseu, quantas maravilhas Geazi viu que Eliseu tinha feito através do Senhor Jesus. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes nós podemos até ter medo, até nos assustar, mas a gente sempre se apega em alguém, sim ou não? Coisa mais maravilhosa é quando você está com medo de algo, chega alguém que tem coragem. Engraçado que a Bíblia diz que o moço Geazi levantou um pouco mais cedo e saiu e olhou, voltou e disse: Eliseu, e agora? Porque a cidade está cercada. Para nós fechar aqui. Pode ir. E orou Eliseu e disse: Senhor,
peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ô glória! Ô irmãos, é motivo de você se alegrar nesta noite, porque você não está sozinho. Você está amparado. Amparado por uma liderança que está orando, está intercedendo por você. A ponto de às vezes a gente olhar e falar assim: nossa, não tem condições. Mas aí quando chega na liderança, a liderança dá aquela palavra de ânimo. Aquela palavra que diz: olha, erga a cabeça, vai em frente. Que Eliseu diz: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja o que nós estamos cercados. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço. E quando ele viu que o rei da Síria tinha mandado cercar a cidade, mas quando ele olhou e viu a quantidade de anjos, com carros de fogo, com cavalos, que também estava cercado, ele diz: ganhamos. Eu quero dizer nesta noite que nesse aniversário de 57, às vezes ainda vai vir madeira para você cortar e ampliar mais a tenda. Mas às vezes também vai ter alguém que vai querer te desanimar, vai querer fazer com que você perca a esperança. Mas você olha e lembra e fala: não, mas eu tenho uma liderança que está intercedendo por mim. E essa liderança vai dizer: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja o quanto o Senhor, o que a minha esposa diz aqui, o quanto o Senhor está sendo bom para conosco. O quanto o Senhor tem nos ajudado, o quanto o Senhor tem feito por nós. Sabe isso que está aqui? Você que está aqui, nós aqui os músicos que viemos, não medimos distância, desarrumou, arrumou no carro, amanhã tem que arrumar para o culto à noite, mas viemos, porque sabíamos que o Senhor tinha uma resposta para nós nessa noite aqui. Nós viemos aqui, todos vocês, veio a esta casa nesta noite, de perto, de mais longe, mas nessa noite tem uma palavra para você, que o Senhor continue abrindo os seus olhos, que o Senhor continue abrindo os seus olhos, enquanto isso você vai levantando e vai dando glória. Cadê o Marquinho? Vem cá, Marquinho. Fecha os seus olhos. Nós já estamos encerrando aqui, ó. Mas que o Senhor, nesta noite, pastor Ju, mas você está dizendo que meus olhos estão fechados? Não, irmão. O menino estava junto com Eliseu, viu muitos milagres realizados através de Eliseu. Mas teve um momento que ele falou: rapaz, nós estamos cercados de uma maneira que eu não sei não. Mas Eliseu disse: Senhor, abre os olhos do menino para que ele veja que nós estamos guardados. Nós estamos guardados. Fecha os seus olhos. Oh! Aleluia!